Olá, tudo bem? Professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Constitucional e hoje a gente vai falar sobre o poder legislativo. Então já coloque aí no seu caderno, poder legislativo. Olha, a gente vai falar aqui sobre organização do poder, sobre maiorias, atribuições do Congresso Nacional, beleza? E o primeiro tópico aí no seu caderno, já vamos começar com a organização. Tópico 1, organização do poder legislativo. Eu pergunto, pessoal, o poder legislativo da União é organizado por qual órgão? Isso, anote já aí no seu caderno. Poder legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional. É exercido pelo Congresso Nacional. É exercido pelo Congresso Nacional. Pessoal, Congresso Nacional, que é o único órgão legislativo bicameral no Brasil. Olha, a Câmara Municipal, ela tem uma Câmara só. As Assembleias Legislativas dos Estados, existem apenas uma Câmara para cada Assembleia, né? E a Câmara Legislativa do DF, existe também apenas uma Câmara. O único órgão legislativo, então, bicameral no Brasil é o Congresso Nacional. Ele é composto por duas câmaras. E a gente vai falar delas, então, aqui a partir de agora, tá? Então, já anotou? O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional. Continua então aí, nessa mesma observação, exercido pelo Congresso Nacional, vírgula, que é composto pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal. Senado Federal. Então, ó, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Estamos juntos aqui? Então, olha, você colocou que é organizado, né, exercido aqui pelo Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Vamos falar inicialmente aqui sobre a Câmara, né? A Câmara é um órgão legislativo aqui dentro do Congresso Nacional, que tem duas câmaras, né? Que é composta por deputados federais. Já anote aí, né? A Câmara é composta por deputados federais. Então, a Câmara é composta por deputados federais. Os deputados federais representam quem? Isso, muito bem. Os deputados federais representam o povo, tá? Então, a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro. Fechou? Deputado é eleito para o mandato de quantos anos? Muito bem, já anote então aí. Ele é eleito para o mandato de 4 anos. Pergunto, qual o nome que eu dou a esses 4 anos que compreende o mandato de um deputado? Muito bem, eu chamo de legislatura. O período de 4 anos, que corresponde ao mandato de um deputado, é chamada de legislatura. Então, esse período de 4 anos é chamada de legislatura, ok? Bem, pessoal, então um parlamentar federal aqui, um deputado federal, ele fica lá por 4 anos, ele fica por uma legislatura. Então, ele fica por 4 sessões legislativas. Lembrando que o ano do parlamentar é chamado de quê? Sessão legislativa. Então, se o ano deles é chamado de sessão legislativa, um deputado federal fica por 4 sessões legislativas, que é chamada de legislatura, uma legislatura. Então, a gente já viu que os deputados representam o povo. Os deputados são eleitos para uma legislatura, ou seja, 4 anos, ou seja, 4 sessões legislativas. Eu pergunto, qual o sistema de voto para a escolha do deputado federal? Muito bem, já anote no seu caderno, sistema proporcional. Sistema proporcional. Então, um deputado é eleito pelo sistema de voto chamado sistema proporcional. E eu pergunto, pessoal, em cada estado e no DF, nós temos quantos deputados federais? Muito bem. O número é fixado por lei complementar. Inclusive, essa lei complementar, ela fala que na Câmara dos Deputados terão 513. Só que haverá uma redistribuição para cada unidade da federação de forma que proporcional. Então, há uma readequação, pelo menos um ano antes das eleições, de acordo com essa lei complementar, para fazer a redistribuição, de forma que em cada estado e no DF, né, nós tenhamos no mínimo 8 e no máximo 70, tá? Então já anota aí, em cada estado
e no DF, em cada estado e no DF, temos quantos? Isso, muito bem. O mínimo, o número mínimo de 8 e o número máximo de 70. Número mínimo de 8 e número máximo de 70. Olha, haverá uma redistribuição, de acordo com a lei complementar, que fixa em 513, pelo menos um ano antes das eleições, para que em cada estado e no DF tenhamos pelo menos 8 e no máximo 70. Por exemplo aqui, no Acre, que tem uma população, em comparação com os demais estados, baixa, no Acre tem quantos deputados federais? 8. Roraima, 8. Agora, você vai para São Paulo, que é o São Paulo que tem a maior população do Brasil, tem 70. 70 deputados federais, tá? Por exemplo, Goiás tem 17. Então, você vai analisando aí a quantidade de deputados que é proporcional aos eleitores de cada estado. Tamo junto aqui, pessoal? Fechou? Pergunta, posso ter deputado federal representando o povo de território? Muito bem, podemos sim. Então, já anote no seu caderno, nos territórios, o número é fixo. Nos territórios, o número é fixo, tá? Fixo de quanto? É fixo de 4 deputados federais para representar o povo do território. Não interessa a quantidade de povo que tenha, né, de população que tenha naquele território. O número é o quê? Fixo de 4. Beleza aqui, pessoal? Recapitulando então, a Câmara dos Deputados é composta por deputados federais que são eleitos para um mandato de 4 anos, ou seja, eles ficam lá por uma legislatura. Eles são eleitos pelo sistema proporcional e em cada estado nós temos no mínimo 8 e no máximo o quê? 70 deputados federais. É possível que tenhamos deputados federais em territórios? Sim. E o número é o quê? Fixo de 4. Vamos agora analisar o Senado. O Senado que é a segunda Câmara aqui, né? Lembrando que o Senado, ele não representa o povo, ele representa quem? Os estados e o DF. Então, o Senado representa os estados e o DF. O Senado, então, representa os estados e o DF. E olha, o Senado é composto por senadores, muito bem. É composto por senadores. É composto por senadores. E os senadores são eleitos para um mandato de quantos anos? Muito bem, são eleitos para um mandato de 8 anos. 8 anos. Ou seja, se 4 anos eu chamo de legislatura, então o senador ele fica lá por quantas legislaturas? Muito bem, ele fica lá por 2 legislaturas. 2 legislaturas. Então ele fica lá por 2 legislaturas, período de 8 anos. Eu pergunto, qual é o sistema de voto para a escolha de um senador? Muito bem, é o sistema o quê? Majoritário. Já anote então no seu caderno, sistema majoritário. Agora, se perguntar, pessoal, na sua prova, bem provável que a maioria das provas, tá? Independente do cargo, geralmente vem lá simplesmente qual sistema adotou-se para a escolha do senador. Sistema majoritário. Agora, se ele especificar, esse sistema majoritário é o chamado sistema majoritário simples. Por que eu chamo esse sistema de sistema majoritário simples? Por quê? Basta ter mais votos, já ganhou. Não teremos segundo turno com os 2 melhores para que nós possamos atingir aqui a maioria absoluta dos votos válidos da população. Por exemplo, para presidente, nós temos o segundo turno. Se não atingir a maioria absoluta dos votos válidos da população, tá? Então, para presidente é o sistema majoritário também, mas lá é sistema majoritário absoluto. Aqui não. Aqui é o sistema majoritário simples, ok? Bem, pessoal, eu pergunto, em cada estado e no DF, já que os senadores representam os estados, teremos quantos senadores para cada estado e para o DF? Notem que como não existe hierarquia entre os estados, entre os entes federativos, e os senadores representam o ente, não é o povo daquele ente, então eles são iguais, então nós temos um número fixo, né? Igual para cada ente federativo, ok? Então, olha, em cada estado, anota aí já, em cada estado e no DF,
O número é fixo. Quantos? Isso, muito bem. Número fixo aqui de 3. 3 senadores para cada estado e para o DF. Então, se nós temos 27 unidades, ou seja, 26 estados e o DF, então nós teremos aqui, pessoal, quantos senadores? 3 vezes 27, muito bem, 81, tá? Então, teremos aqui no Senado 81 senadores. 81 senadores, tá? Então, o Senado tem 81 senadores e na Câmara 513 deputados. Fechou? Por quê? Porque aqui é 3 para cada unidade, 26 estados e o DF, totalizando então aqui 27 vezes 3, 81 senadores, tá, pessoal? 81 senadores. 81 senadores. E olha, quando você vota para o senador, você escolhe só o senador? Não, você já escolhe os seus suplentes, que são seus substitutos, eventuais substitutos, ok? Então já anote aí no seu caderno. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, quando você digita lá o número do seu senador, aparece lá a fotinha do seu senador e mais 2 fotinhas embaixo, tá? Por quê? Porque você já elege não somente o senador, mas 2 eventuais substitutos. Por que a gente já elege esses 2 eventuais substitutos? Porque eles são eleitos para um mandato de 8 anos. Muita coisa pode acontecer em 8 anos. Então, nesses 8 anos, caso ele saia, já tem o quê? Os seus substitutos eleitos por você. Estamos juntos aqui? Fechou? E olha, a votação no Senado, não sei se você percebeu, é de 4 em 4 anos. Então, você vota nesse ano, daqui 4 anos você vota de novo. Aí depois você vota de novo. Professor, então como que é? Se ele é eleito para um mandato de 8 anos, a gente vota e depois confirma? Não, não. É assim, ó. É porque a representação no Senado, ela é renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 em 2 terços. Então, nessas eleições a gente vota em 2, na outra a gente vota em 1. Nessa eleição a gente vota em 2 e na outra em 1. Então, fica alternando. De forma que nós teremos lá 3 senadores, tá? Só que a alternância ocorre de 4 em 4 anos, em 1 e 2 terços. Entendeu aqui? Anote então no seu caderno aí. A representação do Senado é renovada de 4 em 4 anos. A representação no Senado é renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Alternadamente por 1 e 2 terços. Alternadamente por 1 e 2 terços. Vamos desenhar aqui que você vai entender melhor. Olha, nessas eleições a gente vai votar em 2. Daqui 4 anos a gente vai ter uma nova eleição. E aí vamos votar em 1. Depois de 4 anos a gente vota em 2, substituindo aqueles 2 que entraram 8 anos atrás, tá? 4 anos depois a gente vai votar em 1. Substituindo aquele que a gente elegeu lá atrás, né, 8 anos atrás. 4 anos depois, a gente vai votar em 2. Vamos votar em 2 aqui, substituindo aqueles 2. 4 anos depois, a gente vota em 1, né, substituindo aquele 1, tá? Então, olha, de 4 em 4 anos, a gente tem votação para o Senado. Só que a gente vai alternar em 1 e 2 terços. 1 e 2 terços. Entendeu aqui, pessoal? Fechou? Tamo junto? Então, de 4 em 4 anos, alternadamente em 1 e 2 terços. Fechou? Tamo junto? Recapitulando então, o Senado é composto por senadores que representam os estados e o DF. Eles são eleitos pelo sistema majoritário, ou, se especificar na sua prova, não é o sistema majoritário absoluto, é o sistema majoritário simples. Como eles são eleitos para um mandato de 8 anos, eles ficam por 2 legislaturas. E lembrando que o número para cada estado e o DF é fixo de 3. E quando você escolhe o senador, você já elege o quê? 2 suplentes. Só que a cada 4 anos a gente tem eleição para senador. Por isso que a representação é renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 em 2 terços. De 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Estamos juntos aqui? Fechou? Então, nós vemos aqui a estrutura do Congresso Nacional, a organização aqui do Congresso Nacional. Então, tudo isso aqui junto, as 2 casas formam o quê? O Congresso Nacional, que é composto, então, por 2 casas ou 2 câmaras. Pessoal, então a gente já viu aqui a organização. Vamos falar agora de um ponto muito importante, que é falar de maiorias. Então, já coloque aí no seu caderno
Tópico 2, maiorias. Vamos falar aqui agora então de maiorias. Nós temos aqui basicamente três espécies de maiorias: a maioria absoluta, a maioria relativa e a maioria qualificada. Vamos começar aqui pela maioria absoluta. Já anote então nos caderninhos, letra A, maioria absoluta. Pessoal, falar em maioria é quando você atinge mais de 50%, tá? Mais de 50%, então é chamado de quê? Maioria. Fechou? Tamo junto? Então falar assim, maioria é mais de 50%. Não precisa, dependendo da quantidade, não precisa ser 51%, tá? Por exemplo, de 100 pessoas, a maioria é 51, nesse caso deu 51%. Mas 200 pessoas, a maioria é quanto? 101, já deu menos que 51%, tá? Entendeu o que, pessoal? Então, mais de 50% já é o que? Maioria. Tamo junto? Aí alguns vão falar assim, maioria é 50% mais um. Mais um o quê? Depende, né? Então, é mais de 50%. Mas se eu pegar aqui como paradigma os deputados e senadores, é 50% mais um deputado, 50% mais um senador, tá? Então, 50% mais um deputado, 50% mais um senador. Tamo junto? Não é 51% de deputados, não é 51% de senador, tá? Tamo junto aqui? Fechou? Maioria. Agora, o que é maioria absoluta? Maioria absoluta é a maioria dos membros. Anote então nos caderninhos aí. Maioria absoluta é a maioria dos membros. Maioria absoluta é a maioria dos membros. É a maioria dos membros. Então aqui, pessoal, eu vou pegar como paradigma o total. Por exemplo, em uma comissão tem 100 senadores. Tem 100 senadores, então qual é a maioria absoluta dessa comissão? 51 senadores. Agora vamos analisar aqui. Quantos deputados tem na Câmara dos Deputados? 513, né? Então vamos pegar aqui como paradigma a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela tem 513 deputados. Pergunto, qual é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, já que ela tem 513 deputados? Isso, vamos fazer uma conta aqui? Metade dá 250 e falta essa aula, 257, 77, 14, isso muito bem, 257. Então, olha, a maioria absoluta da Câmara são o quê? 257 deputados, tá? 257 deputados, a maioria absoluta, porque eu pego como paradigma, tá? O total daquele órgão, beleza? Se for numa comissão e tiver 100, 51, se tiver 150, aí nós teremos 76, tá? Se tiver 200, 101, beleza? Então, a maioria dos membros que compõem aquele órgão. Se eu pego como paradigma a Câmara, 257 seria o quê? A maioria absoluta. Agora vamos falar aqui do Senado. O Senado tem 81 senadores. Qual seria a maioria absoluta do Senado? Isso, 41, tá? Maioria absoluta, 41 senadores. Fechou? Agora eu pergunto, qual é um exemplo de um projeto de lei que para ser aprovado depende de maioria absoluta? Muito bem, já anota aí um exemplo aí, pessoal, de projeto que depende da maioria absoluta para ser aprovado. A lei complementar. Então, um projeto que depende dessa maioria absoluta é a lei complementar. Olha, a lei complementar é um exemplo de lei que, para ser aprovado, precisa da maioria absoluta dos membros, ou seja, mais da metade dos membros daquele órgão, ok? Vamos agora para a letra B e falar da maioria relativa. O que é a maioria relativa? Isso é a maioria dos presentes. Anote então já no seu caderno. Maioria relativa, também chamada de maioria simples. Maioria relativa, também chamada de maioria simples, é a maioria dos presentes. Já anote aí, é a maioria dos presentes. É a maioria dos presentes. É a maioria dos presentes, ok? Então vamos lá, pessoal. Se tiverem presentes 513 deputados na Câmara, qual é a maioria absoluta? 257. Se estiverem presentes 513 deputados na Câmara, qual é a maioria relativa da Câmara? 257.
Porque eu pego aqui como paradigma os presentes. Agora, se estiverem presentes 300 deputados federais na Câmara, 300 deputados federais, qual é a maioria absoluta? 257. E qual é a maioria relativa? Aí a maioria relativa são quantos? Isso, muito bem. A gente tem 300, então 151, tá pessoal? 151 deputados federais. Se tivermos presentes 400 deputados federais aqui, qual é a maioria relativa? 201. E qual é a maioria absoluta? 257. Você viu que a maioria absoluta ela não se altera? Agora, a maioria relativa, ela se altera porque depende da quantidade que estão presentes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se presentes tiverem 257 deputados federais, qual seria a maioria relativa? 257, maioria relativa, então seria 170. Vamos lá. Me ajuda, meu querido? Muito bem, 129, né? 99, 18, então 129. 129, tá? Você que me ajudou, né? Porque matemática a gente não fez, mas a gente fez direito, né? Vamos lá, pessoal. Então, é isso mesmo? 129. Se tiver 257, 129 presentes na Câmara seria o que? Maioria relativa. Agora, se tiver presente 300, 151. Se estiverem presentes 400, 201. Se estiverem presentes 513, 257. Que seria aqui a maioria relativa, porque presentes estavam 513. Fechou? Vamos agora falar do Senado. O Senado depende dos presentes, meu querido. Muito bem, é isso mesmo. Se tiver 81, seria 41. Se tiver 50, seria 26. E se tiver 41 presentes, aí seria o quê? 21. 21 deputados, 21 senadores, tá, pessoal? Seria a maioria relativa, tá? Agora, qual é um projeto de lei que, para ser aprovado, depende da maioria relativa dos membros? Muito bem, a lei ordinária. A lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa de apenas a maioria relativa. Então, vamos lá, uma lei ordinária, se tiver presente 257, eles já conseguem aprovar por maioria dos membros, maioria dos presentes aqui, essa lei ordinária, tá? Então, 129 deputados na Câmara conseguiriam aprovar uma lei ordinária, desde que, lógico, né, estejam presentes 257, tá? No Senado, a mesma coisa, 21 senadores já conseguem aprovar uma lei ordinária, desde que presentes estejam pelo menos o quê? 41 senadores. Fechou? Vamos agora falar da maioria qualificada. Uma dica aqui, hein? Essa expressão maioria qualificada, ela quase não cai em prova. Acho que já vi uma questão. O que vai cair é a qualificação, tá? Por exemplo, aqui, ó. Uma emenda constitucional para ser aprovada depende da maioria qualificada. Pode ser que caia isso, mas eles não vão usar a expressão qualificada. Eles vão falar assim, ó, uma emenda constitucional para ser aprovada depende da maioria de 3/5 de seus membros. Correto. Agora eles vão mudar a qualificação para estar errado. Por exemplo, para que uma emenda constitucional seja aprovada, depende da maioria de 2/3. Não. São quanto? 3/5. A gente vai ver isso aqui agora, tá, pessoal? Então, qualificada, ela já vem lá um quantum fracionado na Constituição. Então, por exemplo, emenda constitucional para ser aprovada, 3/5. Lei orgânica do município, 2/3, tá? Então, nós temos aqui essa maioria qualificada e quando cai, ele vai pedir aquele número fracionado lá, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Maioria absoluta é a mesma coisa que qualificada? Não. Maioria absoluta é mais da metade dos membros. Aqui eu sei que é mais da metade, mas ela é qualificada. Tem um quanto ali, não basta ter mais da metade. Tem que chegar a atingir o quê? 3/5 ou 2/3. Ficou claro aqui? Então, essa é a famosa maioria qualificada, porque a Constituição já estabelece o quê? A fração do quórum mínimo para aprovação daquele projeto de lei. E o primeiro aqui, pessoal, tópico 1 aí, 3/5. Quais são os projetos de lei que, para serem aprovados, depende da maioria qualificada de 3/5? Vamos lá? O primeiro projeto de lei aqui é a emenda constitucional. Emenda constitucional. Esse quórum estabelecido aqui de 3/5,
ele está previsto no artigo 60 da CF, que trata lá do processo de alteração, né, de criação de emendas constitucionais. Então, ó, a emenda constitucional, para ser aprovada, depende do quórum de quanto? 3/5, maioria qualificada de 3/5. E tem um outro projeto, na verdade nós só temos 2 projetos aqui na Constituição, que depende de quê? De 3/5. Qual é o outro projeto, além da emenda constitucional? Anote aí, pessoal, o outro projeto é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, Tratado Internacional de Direitos Humanos, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, tá? Então, olha, nós temos aqui a emenda constitucional e esse tratado que depende de 3/5. Qual outro projeto depende de 3/5? Mas nenhum. Então, grave, meu querido, isso aqui é questão de prova, muito recorrente, ele mudar lá na emenda constitucional e colocar 2/3. Não, 3/5 é só para isso. 3/5 é só para a emenda constitucional, para que ela seja aprovada, né? E o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, para que ele tenha a mesma hierarquia de uma emenda constitucional, né? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da CF, tá? Então, esse tratado aqui ele vai ter a mesma hierarquia de uma emenda constitucional. Por quê? Porque o quórum de aprovação foi qualificado de 3/5, que é o mesmo de uma emenda, tá? E é só para isso que você sabe que você vai ter que gravar os 3/5 aqui na Constituição Federal, fechou? Agora eu pergunto, pessoal, 2/3 é para que tipo de projeto? Vamos lá? Então, ó, 2/3 eu vou usar aqui para outros projetos. Por exemplo, para aprovar uma lei orgânica municipal. Para aprovar uma lei orgânica municipal, conforme o artigo 29 da CF, eu preciso de observar aqui o DDD, né? Uma lei orgânica para ser aprovada pela Câmara Municipal, 2 turnos, 10 dias de interstício entre o primeiro e o segundo turno e o quórum qualificado de 2/3, tá? 2/3. O que mais aqui depende de 2/3? Muito bem, a lei orgânica do DF. A lei orgânica do DF, conforme o artigo 32 da CF, para que ela seja aprovada pela Câmara Legislativa do DF, também depende do quórum qualificado de 2/3. É o DDD também, 2 turnos, 10 dias de interstício entre o primeiro e o segundo e o quórum qualificado de 2/3. O que mais aqui? Você vai depender de 2/3 para ser aprovado. Já vou falar aqui de um ponto, né? Que é sobre o crime de responsabilidade do presidente, né? Competência da Câmara e do Senado ali. Quem autoriza o processo contra o presidente? A Câmara. A Câmara, para autorizar o processo contra o presidente, ela depende de um quórum qualificado. De quanto? 2/3, tá? E a gente vai chamar esse negócio de, anota aí no seu caderno, juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Juízo de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. E qual o quórum para aprovar? Isso, muito bem, 2/3, tá? Para que o presidente seja processado, esse juízo aqui serve para o presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Então, para que o presidente seja processado, eu preciso desse quórum qualificado de 2/3, ok? 2/3 aqui, que é a autorização para a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Outro exemplo aqui, o presidente, para ser condenado por crime de responsabilidade, então, ó, condenação, já anote aí, condenação por crime de responsabilidade, por quem, pessoal? Pelo Senado, condenação por crime de responsabilidade pelo Senado, depende do quórum. De quanto? 2/3. 2/3 para ser o quê? Condenado aqui o presidente por crime de responsabilidade por quem? Pelo Senado, tá, pessoal? Então, essa é a maioria qualificada, ela vem fracionada na hora de sua prova. Aí você tem que lembrar que são 2/3. Exemplo aqui, esses projetos de lei, tá? Tanto a lei orgânica para ser aprovada do município, para ser aprovada depende de 2/3. Lei orgânica do DF, 2/3. A autorização dos processos contra o presidente, vice-presidente e ministro de Estado. Por crime comum ou crime de responsabilidade, tá? Para autorizar, não é processar, é autorizar o processo. 2/3 da Câmara. E para que o Senado condene por crime de responsabilidade as autoridades que ele processa, né? 2/3 também, tá?
Pessoal, para a gente finalizar então a nossa aula aí, vamos falar aqui agora das atribuições do Congresso Nacional, tá? Atribuições do Congresso Nacional, fechou? Então, vamos lá? Atribuições do Congresso Nacional, tópico 3. Atribuições do Congresso Nacional, tópico 3. Tópico 3. Pessoal, e antes de falar aqui das atribuições em si do Congresso Nacional, a gente falou aqui das maiorias, simplesmente para falar que quando o Congresso, a Câmara, o Senado ou qualquer comissão vai iniciar os seus trabalhos, eu preciso de estarem presentes quantos de seus membros? Eu preciso de maioria absoluta de seus membros, tá? Então, no exercício de suas atribuições, eu preciso de maioria absoluta de seus membros para que o projeto seja o quê? Deliberado, não é nem aprovado não. Para ser aprovado depende dessas maiorias aqui. Agora, para iniciar as deliberações, as discussões, eu preciso de estarem presentes o quê? Pelo menos maioria absoluta dos membros daquela casa, tá? Então, antes de falar aqui de qualquer uma dessas atribuições, anote a observação dos cadernos aí. Salvo os casos previstos na Constituição, 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 as deliberações na Câmara, no Senado ou em quaisquer de suas comissões, salvo os casos previstos na Constituição, as deliberações na Câmara, no Senado ou em quaisquer de suas comissões, somente terão as deliberações iniciadas, se estiverem presentes a maioria absoluta de seus membros. Então, ó, na Câmara, no Senado ou em quaisquer de suas comissões, somente terão as deliberações iniciadas se estiverem presentes a maioria absoluta de seus membros. Se estiverem presentes a maioria absoluta de seus membros. Ponto. Professor, mas falar em maioria absoluta dos membros na redundância? Sim, mas a própria Constituição Federal utiliza essa expressão, tá, pessoal? Está lá no artigo 47, essa observação aí que você colocou no seu caderno, tá? Então, as deliberações somente serão iniciadas na Câmara, no Senado ou em qualquer comissão se estiverem presentes a maioria absoluta dos seus membros, da Câmara, do Senado ou das comissões, fechou? E para aprovar, aí depende do quórum de cada projeto, e aí você tem que analisar cada projeto, qual o quórum para que ele seja aprovado, fechou? Bem, pessoal, agora vamos falar das atribuições em si. Letra A no seu caderno. A primeira atribuição do Congresso Nacional aqui, é aquela do artigo 48. Letra A no seu caderno, atribuição do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Com sanção do Presidente da República. Com sanção do Presidente da República. Essa atribuição, ela está prevista no artigo 48. Prevista no artigo 48 da CF. E eu pergunto, pessoal, quais são as espécies normativas, quais são os tipos de lei que para serem promulgados, aprovados aqui, depende da sanção do presidente. Isso, só existem duas leis na Constituição que para serem promulgadas depende da sanção do presidente. Quais são essas leis? Isso, muito bem, lei ordinária e lei complementar. Então, olha, no exercício dessa atribuição do artigo 48, o Congresso Nacional se utilizará de quê? De lei ordinária ou lei complementar, a depender do assunto. Mas uma coisa é certa, falou em artigo 48, eu estou falando de competência o quê? Para legislar criando lei ordinária ou lei complementar. Estamos juntos aqui, pessoal? Então, olha, o exercício da atribuição com sanção do presidente, que é aquelas previstas no artigo 48, se dará por meio de quê? Lei ordinária ou lei complementar. Lei complementar, tá? Então, o exercício dessa atribuição aqui, prevista no artigo 48, se dará por meio de quê? Lei ordinária ou lei complementar. Lei ordinária ou lei complementar. Ficou claro aqui, pessoal? Então, o exercício dessa atribuição é somente por quê? Por lei ordinária ou lei complementar. Tamo junto? Agora eu pergunto, quais são os exemplos? Note que se é lei, é legislar. Então, todas aquelas competências que a União possui,
chamadas de competências legislativas. Quais são elas? Isso, muito bem, competência privativa e competência concorrente. A privativa que está no artigo 22 e a concorrente que está no artigo quê? 24. Então, todas aquelas leis que a União faz, quem na União que faz essas leis? Muito bem, o Congresso Nacional. Então, por exemplo, legislar sobre direito penal, Congresso Nacional, artigo 48. Legislar sobre direito civil, Congresso Nacional, artigo 48. Legislar sobre direito tributário, Congresso Nacional, artigo 48. Então, as competências privativas da União, as competências concorrentes, se elas são feitas pela União, quem na União que faz leis? Isso, muito bem, o Congresso Nacional. Por meio de quais tipos de lei? Lei ordinária ou lei complementar. Mas anote aí no seu caderno, se cair assim na sua prova. São atribuições do Congresso com sanção do presidente. Exemplo, letra A. Aí, a letra A vai estar assim, sistema tributário, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Então, o primeiro exemplo aí no seu caderno, sistema tributário. Sistema tributário. Sistema tributário. Aí o sistema tributário, aí depende do tributo feito pela União, né? Ou das normas tributárias. Podem ser lei complementar ou lei ordinária, tá? Sistema financeiro da União, também, 48. Que mais? Muito bem, concessão de anistia. Anota aí no seu caderno, concessão de anistia. Quem concede anistia? Isso, o Congresso Nacional. Por meio de quê? De lei. É por lei, né? Mas lá na competência da União, é competência exclusiva, privativa, comum ou concorrente? Isso, muito bem. É competência exclusiva da União. Só que quem na União concede anistia? Muito bem, é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional concederá anistia por meio de quê? Por meio de lei. Então, concessão de anistia, artigo 48 da CF, tá? Deixa eu colocar mais um exemplo aí para a gente finalizar aqui os exemplos. Eu peço que você dê uma lida no artigo 48. Todos os exemplos lá podem ser um exemplo de prova, perguntando se é atribuição do Congresso e concessão do presidente, tá? Mais um terceiro exemplo aí, pessoal. Quem é que desmembra estados? Quem é que funde um estado no outro? Quem é que incorpora um estado no outro? Quem é que subdivide estados? O Congresso Nacional, por meio de quê? Lei complementar. Está lá no artigo 18, tá assim, ó. A subdivisão, o desmembramento, a incorporação de estados serão feitos por meio de plebiscito com a população diretamente interessada e lei complementar do Congresso Nacional. Então, essa lei complementar, ela é feita pelo Congresso e ela consta aqui do artigo 48. Mas muita atenção, hein? No artigo 48 ele fala assim, ó, quando o Congresso vai fazer essa lei complementar, incorporando o Estado, subdividindo o Estado, desmembrando o Estado, ou territórios, né? O Congresso Nacional tem que ouvir de forma prévia as assembleias legislativas. Então, os requisitos são plebiscito e lei complementar. Mas antes de fazer a lei complementar, o que o Congresso Nacional faz? Ele ouve as respectivas assembleias legislativas dos estados, tá? Não, esse requisito não está no artigo 18, mas ele consta do artigo quê? 48 da CF. Então, anote nesse caderno aí, outro exemplo. Legislar sobre incorporação, fusão, subdivisão e desmembramento de estados. Legislar sobre incorporação, subdivisão, fusão, né? Incorporação, fusão, subdivisão e o desmembramento de estados. Incorporação, fusão, subdivisão e o desmembramento de estados. Legislar sobre incorporação, fusão, o que mais? Isso, muito bem. Subdivisão e desmembramento de estados, vírgula, que será feito por lei complementar, com oitiva prévia, que será feita por lei complementar, com oitiva prévia da respectiva Assembleia Legislativa. Coitiva prévia da respectiva Assembleia Legislativa, tá? Tamo junto aqui, pessoal? Fechou? Próxima aí, atribuição, letra B no seu caderno, também do Congresso Nacional, só que agora sem sanção do presidente. Aqui é sem sanção do presidente. Se é sem sanção do presidente, essa aqui está prevista no artigo 49, tá, pessoal? Está prevista no artigo 49 e é só do Congresso. Se é só do Congresso, eu posso afirmar
que é competência exclusiva do Congresso, tanto que posso que a Constituição Federal chama essa competência aqui de competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Fechou? Então, olha, essa competência do artigo 49 é chamada de competência o quê? Exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Estamos juntos aqui, pessoal? Por quê? Porque o Congresso Nacional faz sozinho. E se ele faz sozinho, qual é o instrumento pelo qual o Congresso Nacional se utiliza para exercer essa competência do artigo 49? É lei? Não. Aqui ele se utilizará, em regra, de decreto legislativo. Então, no exercício dessa competência aqui, ele se utiliza de decreto legislativo. Decreto legislativo que não depende de quê? Sanção do presidente, tá? E quais são os exemplos? Anota aí. Primeiro exemplo, resolver definitivamente sobre tratados internacionais. Resolver definitivamente sobre tratados internacionais. Quem assina o tratado? Presidente. Só que para que o tratado tenha validade no Brasil, o Congresso Nacional tem que resolver definitivamente sobre esse tratado. Depois o presidente expede um decreto promulgatório para que ele entre em vigor, tá, pessoal? Mas o segundo passo aqui para que o tratado ingresse no Brasil é a ratificação do Congresso, competência exclusiva dele, tá, pessoal? Então, resolver ratificar, né? Ratificar tratados internacionais assinados pelo presidente, tá? Segundo exemplo aí, o presidente pode se ausentar do Brasil, tanto que ele pode, né? Você já vê aí presidente viajando, né? Nós tínhamos o viajando Lula da Silva, antigamente, né? Ele ficava mais viajando do que aqui no Brasil. Pergunta, pessoal, para se ausentar do Brasil, precisa de autorização de alguém? Não, só se a ausência excederá 15 dias. Se o presidente se ausentar por mais de 15 dias, ele precisa de pedir a alguém. Quem? O Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso, autorizar o presidente e vice a se ausentarem do país quando a ausência excederá 15 dias. Anote então aí, exemplo, autorizar o presidente e vice a se ausentarem do país quando a ausência excederá 15 dias. Quando a ausência exceder a 15 dias. Quando a ausência excederá 15 dias. Outro exemplo, quem é que decreta estado de sítio? O presidente. Mas para que o presidente decrete, o Congresso não tem que autorizar? Então tá aqui, ó, 49. Compete exclusivamente ao Congresso autorizar o presidente a decretar estado de sítio. Quem é que celebra paz? Quem é que declara guerra? O presidente. Só que depende de quê? Autorização do Congresso. Compete exclusivamente ao Congresso autorizar o presidente a declarar guerra, a celebrar paz. O presidente, ele decreta intervenção federal ou estado de defesa e depois informa o Congresso. E o Congresso vai o quê? Vai analisar se mantém ou não o estado de defesa ou a intervenção federal, tá? Então, é o Congresso Nacional quem vai analisar isso aí. Tamo junto, pessoal? Fechou? Um outro exemplo aí de competência exclusiva do Congresso. Anota aí. Julgar anualmente as contas do presidente da República. Julgar anualmente as contas do presidente da República. Julgar anualmente as contas do presidente da República. Professor, não é o Tribunal de Contas, não? Não, o Tribunal de Contas, ele julga as contas das outras autoridades, ministros e tal. Agora, quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional, tá? Agora, um outro exemplo aí, anote já no seu caderno também, pelo Congresso, por meio de decreto legislativo, tá? Por meio de decreto aqui legislativo, eles fixam seu próprio subsídio, o deles, do presidente, ministro de Estado, né? Anota tanto caderno aí. Um exemplo, fixar o subsídio dos deputados, senadores, presidente da República e vice-presidente. Fixar o subsídio dos deputados, senadores, presidente da República, vice-presidente e ministro de Estado, né? Então, ó, são 5 salários que são fixados por eles mesmos aqui, tá, pessoal? Então, anota aí, fixar os subsídios dos deputados, senadores, presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado.
e ministros de Estado, tá? Competência do artigo 49. Tamo junto? Sem sanção do presidente. E o último ponto aqui para a gente finalizar, vamos lá? Convocação de ministros de Estado. Letra C, convocação de ministros de Estado. Olha, o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado, quaisquer comissões da Câmara ou do Senado podem convocar os ministros de Estado, tá? Ou chefe de órgão diretamente subordinado ao presidente da República. Então, eles vão convocar para deliberar sobre assuntos previamente determinados. É assim, ó, eles já comunicam, convocando. Pessoal, o verbo é convocar, tá? Convocar, não é convidar. Eles mudam em prova para convidar. Então, eles convocam ministros de Estado ou chefe, né, de órgão diretamente subordinado ao presidente da República. Por exemplo, diretores, né, que tem ali uma chefia que é diretamente subordinados ao presidente da República. Então, titular de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República podem ser convocados para tratarem de assuntos previamente determinados com a Câmara, com o Senado ou qualquer comissão, importando em crime de responsabilidade do ministro ou do chefe lá do órgão a sua ausência injustificada. Então, eles são convocados, não são convidados, tá? Para tratar sobre assuntos previamente determinados, importando em que? Crime de responsabilidade, ausência injustificada. Em prova é assim, ó, importando sempre em crime de responsabilidade. Falso, porque só é crime de responsabilidade se a ausência for o quê? Injustificada. Fechou? Bem, e temos aqui também, no artigo 50, ele fala assim, ele convocou, mas se o pedido de esclarecimento aqui for por escrito, a recusa também importa em crime de responsabilidade, ou não fornecimento da informação dentro do prazo de 30 dias também é crime de responsabilidade. Então, olha, foi convocado, tem que comparecer. E se a informação foi pedida por escrito, aí tem que apresentar dentro do prazo de 30 dias. Se foi recusado, se não vou fornecer, crime de responsabilidade. Ou não foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, também é crime de responsabilidade. É lógico, de forma o quê? Injustificada. Crime de responsabilidade. Tamo junto? Olha, então a gente finaliza aqui esse bloco sobre o Poder Legislativo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então já aperta o play aí na próxima aula. Tamo junto? Até mais e tchau!